exemplo, o gráfico a seguir, que já foi apresentado, essa aí, por exemplo, essa é a teoria do Malthus. Ele estava a observar essa mesma situação que o Ruanda teve. Malthus estava a observar essa realidade, o que ele constatou na Inglaterra no século XVIII. Crescimento geométrico da população inglesa. Com a Inglaterra do século XVIII começou a ter grandes transformações sociais. Início da Revolução Industrial, sistema de saneamento, portanto, aquilo baixou a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e aumentou a taxa de natalidade. E ele vendo isso, a população está tendo uma tendência de crescimento geométrico, enquanto a produção alimentar é linear. Ele viu aquilo, esse é um problema. Até ele determinou um ponto de equilíbrio. Se crescimento da população com crescimento com a produção dos alimentos vão se desequilibrar, logo ele chamou que aquele período vai se ter uma catástrofe malthusiana, que é chamado. Um período de pandemia, guerras, esse desequilíbrio pode causar isso. No caso do Ruanda, mas essa teoria, até hoje, às vezes na academia, é alvo de deboche, assim, porque dizem que não faz sentido. A Inglaterra não teve massacres para se equilibrar, o que ele preveu. Mas vamos ver no caso do Ruanda, podemos lhe dar razão. Por quê? Na Inglaterra adotou-se a política um sistema adequado para evitar essa situação de caos que ele preveu. Claro. Mas enquanto no Ruanda não foi isso a política que os governantes adotaram. Há um grande risco que isso aconteça novamente. Se não se adotarem as políticas adequadas. Por isso é a minha intenção. O livro todo ando a chamar essa atenção. É um erro pensarmos que os povos estão uns contra os outros porque sim. Não estão. E isso que o Paulo Rusesabagina também defende, que eu acho, ele fez uma colocação interessante também, que me provocou até para pensar sobre isso, porque basearam-se a diferença entre esses dois povos, baseado na característica do John Speck, que é um antropólogo renomado. Ele dividiu os povos africanos em várias matrizes. Por exemplo, os Hutus, ele enquadrou no matriz Bantu. Os Tutsis, ele enquadrou no matriz nilótico, os povos nilóticos. Só que o Paulo Rusesabagina refuta essa tese. Paulo diz que não, porque esses dois povos não têm nem matrizes diferentes. Por quê? Por que ele concluiu-se isso? Ele diz que esses povos falam a mesma língua, sim, que é um facto forte. Porque os povos do mesmo matrizes geralmente têm uma raiz linguística assim, iguais. Os outros de outras matrizes têm raiz linguística diferente dos outros. E os Hutus e Tutsis têm a mesma língua. Nathaniel, isto é um tema difícil, mas ouvindo de si é mesmo muito importante a ser falado, é um alerta para todos nós. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para as pessoas. Como disse, a minha preocupação a isso, que eu ando a chamar a atenção no livro tudo, essa situação não é uma ameaça iminente. Passa a ser ameaça quando adotamos políticas inadequadas para lidar com essa situação. Como disse, o Malthus, a teoria dele é alvo de deboche, porque ele preveu na realidade inglesa, britânica, e não teve tudo que ele preveu de caos, de catástrofe humana, não teve isso. Portanto, por que não teve? As políticas, foi-se adotado políticas adequadas para isso. Cito o caso atual, China também é um país densamente povoado. Sim. Mas eles aproveitaram isso e o que se diz em termos teóricos é um dividendo demográfico. Em vez de ser uma tensão demográfica, China aproveitou-se isso para ter um dividendo demográfico.